Inês aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar de 4 coisas que uma mulher separada passa, por isso ela volta para o antigo relacionamento, mesmo sabendo que aquele relacionamento já não faz mais bem, já não faz mais sentido. Primeiro que essa mulher ela tem medo da solidão. E o medo da solidão é essa questão da nossa autoconfiança, da autoestima, de não desenvolver a nossa individualidade nesse relacionamento. Você fica muito tempo dentro de um relacionamento e você não se cuida, você não vai para dentro, você não se conhece, não sabe o que você gosta, não sabe as suas capacidades e tudo isso está dentro da nossa identidade. Então, esse medo da solidão, ela é a nossa identidade, ela é aquele lugar que a gente nunca quis olhar para nós, que a gente também, com os afazeres, com as coisas do dia a dia, com criar os filhos, cuidar do esposo, cuidar da família, cuidar do nosso lar, a gente se esquece da gente. Então, eu me chamo Inês, eu tenho 47 anos e eu estou passando por um processo de separação e estou trazendo aqui nesse canal tudo que eu posso para ajudá-las, para poder puxar aí essa mulherada para cima, para poder aí juntas a gente fazer esse caminho. Eu sempre costumo falar que juntas a gente chega, que sozinha não é possível. Então, o medo de ficar sozinha, o medo da solidão, isso realmente é algo que amedronta demais. Eu passei muito isso, foi no primeiro mês. No primeiro mês eu tive muito medo da solidão, muito medo de ficar sozinha, mas a partir do primeiro mês isso passa. A partir do primeiro mês você já... O primeiro mês ele é o mais pesado, ele é o mais doloroso, mas a partir do primeiro mês, dos 40 dias ali, você já vai perceber diferenças. Porém, você vai precisar andar com pessoas que te impulsionem, vai precisar aí, ter as ferramentas também necessárias, né? Bons livros, boa ambiência, também é um bom terapeuta, grupos terapêuticos, você vai precisar dessa ajuda. O primeiro mês ele é fundamental para que você consiga ir para o segundo mês. Então, no primeiro mês você vai ter muito medo da solidão, sim. Outro tópico aqui que eu quero falar com vocês que faz 99,9% das mulheres voltarem para esses relacionamentos é a dependência financeira. E essa dependência financeira ela é gerada por quê? Porque nós não fomos educadas financeiramente, porque as nossas finanças têm problemas na comunicação, tem problema da gente colocar no papel, tem problema de padrões repetitivos que vem lá da infância, que vem lá do casamento dos nossos pais. Então, aqui na dependência financeira, por que essa mulher volta para esse casamento, a gente pode ficar falando 3 dias a fio, porque a dependência financeira ela é gerada através desse tempo que você trabalhou, que você fez, que você produziu, você teve esse dinheiro, mas você não sabe o que foi feito de verdade com esse dinheiro. Por quê? Porque você não tem uma reserva de emergência e você muitas vezes não tem nada no seu nome, e isso tudo você não está estruturada, você não tem estrutura, você não tem um carro no seu nome, você não tem nada no seu nome. Isso também é um problema que na separação eu também passei. Então, assim, são coisas que as mulheres precisam saber, que nós precisamos nos munir desses conhecimentos, porque depois a gente passa muita dificuldade. Então, a dependência financeira, ela vem por todos esses motivos, e principalmente por quê? Porque a gente não tem essa informação. A gente vem com a crença que o casamento é para a vida toda, que a gente casa para não separar, e não é verdade, gente. Marido não é parente, marido é alguém que vem somar com você e vocês caminham um tempo, certo tempo ou muito tempo juntos, mas ele não é parte sua, ele não é um filho, ele é alguém que está somando com você, está caminhando aquele tempo com você. Então a gente precisa olhar para isso. Existem as leis da igreja, é claro que eu vou trazer aqui, tá começando. Então a dependência emocional é um dos maiores fatores que faz com que essa mulher retorne para o antigo relacionamento, mesmo lá sofrendo abusos, humilhações, porque o dinheiro, ele é algo que essa mulher ela não vai conseguir, no caso,
se ela não tem as crenças dela em dia, se ela não sabe quem ela é, se ela está com medo, se ela está se sentindo sozinha, ela não vai conseguir fazer esse dinheiro, ela não vai conseguir trabalhar direito. E no meu caso, ainda eu fui demitida do CLT. Eu tinha um trabalho no CLT, eu ainda fui demitida. Então, vem toda aquela avalanche, porque quando a gente resolve sair de um relacionamento, cria-se um movimento muito grande de mudança na nossa vida. E aí, não adianta eu ficar culpando a pessoa que me demitiu, não adianta nada disso. Não vai adiantar. Então, eu preciso olhar para a minha situação. Então, essa mulher, ela volta para o relacionamento, por quê? Porque a dependência financeira, ela é um dos maiores fatores para que essa mulher retorne para esse lugar, para que essa mulher retorne para esse relacionamento, para essa pessoa que humilha ela e ainda, muitas vezes, ainda fala, olha, cuidado, hein, lá fora você não vai dar muito certo. Então, a gente acaba ouvindo coisas e a gente acaba ainda acreditando que não consegue. Então, a dependência financeira, ela é algo que prejudica muito. Então, assim, se você está num relacionamento, se você quer sair, se você já saiu, tem jeito sim, tá? Tem jeito sim, você pode aí procurar ferramentas, procurar pessoas, tem jeito sim de você fazer algo, de você aí se movimentar. Então, não volte por causa da dependência financeira. Não volte de jeito nenhum e que dá certo sim e é possível, tá? Outra coisa que acontece demais e foi algo que eu passei muito, e eu até não tô muito preocupada ainda com o financeiro, porque essa foi a parte que eu mais sofri. Foi a questão do quê? Do social, né? Foi a questão dos amigos. Eu não tenho muitos amigos, né? Mas as pessoas que eu convivia, eu percebi que se afastaram. E a questão da igreja também. Então, na igreja, vieram pessoas, olha, dá pra gente te ajudar nisso, dá pra gente te ajudar naquilo, e enfim. Então, tem essa questão também, que nós passamos muito essa pressão social, essa pressão familiar, essa questão das pessoas olharem de fora, é ruim com ele, pior sem ele. Então, ainda essas frases ainda acabam muito mais ainda com a nossa psique, acabam ainda mais dificultando o nosso trajeto. Então, tome esse cuidado, se blinde. Eu no início fiquei muito quieta, muito reclusa. Então, você precisa se blindar. Você precisa blindar a sua mente, você precisa saber para quem você fala, você precisa se preparar. Porque assim, ó, até o terceiro mês você precisa se blindar, se recolher, realmente assim, cuidar. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm filtro, e elas vão falar, elas vão te magoar, elas vão fazer perguntas que na verdade você ainda não tem as respostas e você não vai ter tão cedo. Tem muitas respostas que eu não tenho, tem outras que eu nem vou mais buscar. Então, assim, esse fator social, ele é muito impregnado em nós. A sociedade, ela impõe, a família muitas vezes impõe. Eu lembro que a minha mãe, ela tinha muito isso, né? Ela tinha aquela questão, porque como a minha mãe foi muito submissa, ela passava muito isso para nós. Então, por quê? Porque minha mãe ficou com meu pai por causa do padrão das finanças mesmo, por causa do financeiro. Então, assim, já vem desse padrão, eu já venho desse padrão, né? Então, tem que tomar esse cuidado com a família, com os amigos, filtrar, blindar a mente, saber o que quer, realmente ter clareza, por que saiu, o que deseja daqui para frente, fazer uma visualização de futuro. Isso é muito importante, você saber o que você quer nesse futuro, como que vai ser. Eu hoje estou morando aqui num apartamento pequeno, sozinha, e era um sonho que eu vinha já há algum tempo querendo. Então, hoje eu estou realizando um sonho, e é isso que você tem que se apegar, no que você idealizou, qual foi o teu sonho, quais eram as tuas verdades, quais eram as tuas vontades. Porque se você não tem isso claro, e isso fala de clareza também, de decisão. Então, quando você tem algo que você decide, você tem que ter clareza por que você começou, por que eu cheguei até aqui. E isso hoje me ajuda demais nessa questão de eu entender que hoje eu tomo as minhas decisões, que hoje o medo não vai me parar, que hoje não vai ser uma situação financeira que vai me fazer voltar lá para um lugar que não era mais feliz. Então, tem esses três pontos aqui que eu acho muito importante. E também tem a questão emocional.
a questão emocional, ela precisa ser tratada, ela precisa de terapia, você precisa ser assistida, ser ouvida. E isso é algo que eu fiz e que eu invisto até hoje. Então, assim, tenha alguém para te ouvir individualmente, tá? Você precisa ser ouvida, você precisa ser acolhida. Então, assim, tenha sim. Os amigos muitas vezes não conseguem ouvir a gente de uma forma que não julgue. Então tem que ter esse cuidado, sabe? Por causa do julgamento. Então tem esse cuidado. Sempre é bom ser um profissional, porque o profissional ele vai te olhar de uma maneira neutra, ele não vai te julgar e ele tem ferramentas para te auxiliar no teu processo. Então isso é bem legal. Então a questão emocional assim, ela também é muito forte, porque a mulher também ela é muito movida pelo coração. Nós somos muito coração. E é onde dentro dos casamentos nós nos perdemos, por quê? Porque a gente vai muito com o coração. E a gente não age com o nosso mental. Na verdade, o nosso mental, muitas vezes, ele nem existe dentro do casamento, porque nós achamos que precisamos agradar, nós necessitamos da validação, que nós temos aí padrões de rejeição, padrões de autoestima baixa, né? Baixa autoestima, autoconfiança nem sabe o que é. Então, assim, tem esse cuidado, porque esse emocional teu estando ali, estando abalado, você não vai conseguir tomar as melhores decisões. Então, isso é bem importante trazer dessa dependência emocional e afetiva, o que que essa mulher pensa, o que que ela tem dentro dela, que ela não vai conseguir mais amar ninguém e que ela não vai conseguir mais ser amada por ninguém. Então, assim, ó, isso são coisas que a gente vem trazendo das nossas crenças, de coisas que a gente acha que não é possível. Só que assim, ó, você precisa olhar para o teu processo, você precisa olhar, saber o que você quer e precisa caminhar em direção dos seus objetivos. E como eu falo para as mulheres, eu digo assim, gente, eu não tô levantando a bandeira para você se separar. Mas agora, com esse movimento todo, está chegando muitas mulheres com essa dúvida. Então, o que eu estou dizendo para essas mulheres? Cada pessoa vai passar pelo seu processo. Cada uma de vocês vai ter o processo. Então, mesmo que você esteja num relacionamento, você vai alinhar a comunicação, você vai falar, você vai se abrir, você vai trazer para essa pessoa que você ainda está todas essas coisas. Então, por isso que é importante você ter esse conhecimento das coisas que estão acontecendo para alinhar essa comunicação. Então, a questão afetiva, a questão emocional, ela é muito importante. Tem também uma pessoa que é um advogado que ele falou para mim que ele faz muitos divórcios e ele fala que existem muitas mulheres que elas, depois do divórcio, elas ficam depressivas, elas ficam na síndrome lá do pânico, elas são taxadas até mesmo de loucas. Então, eu trago hoje essa mensagem aqui para vocês, por quê? Porque não é dessa forma, gente. Você não precisa enlouquecer, só que você precisa respirar, você precisa ter as pessoas certas, a ambiência certa, você precisa entender que se você não fez nada durante muitos anos, assim como eu fiz, você vai precisar começar a fazer. Então, não é simplesmente, eu vi que tal pessoa... Não, não é isso. Não é receita de bolo. Cada um vai ter a sua perspectiva, cada um vai ter o seu caminho. Então, assim, não se compare, não meça a sua vida com a régua dos outros, que você vai se dar mal. Então, aqui é a questão do quê? De você olhar onde você está, de você saber o que você quer e de você caminhar em direção ao seu objetivo. Só que tem todas essas coisas que vêm, que acontecem no caminho e a gente não tem controle. Por que que a gente não tem o controle? Porque a vida do outro a gente não controla. Então, assim, como para mim foi assim, porque em 2019 eu voltei a estudar, eu voltei a me desenvolver, eu fui fazer terapia, eu percebi que eu precisava melhorar e a pessoa que caminhava comigo, ela não escolheu isso. E aí tá tudo certo, porque foi a escolha dela, só que foi uma escolha lá de trás. Então, é sobre isso. Então, olhe para o teu processo, olhe para o que você quer. E quando eu fui buscar a minha individualidade, quando eu fui buscar o que eu realmente queria, eu vim me desenvolvendo nesses anos todos. Então, não é algo que eu criei da minha cabeça, que eu decidi do nada e que eu saí de casa. Não, não é dessa forma que funciona. E é por isso que está funcionando tão bem.
Por quê? Porque eu tenho as ferramentas, eu tenho autoconhecimento e eu sei o que eu quero e eu tomei uma decisão. Então, quando a gente toma uma decisão, é sobre isso também, porque quando você toma uma decisão e você volta atrás e você fica nesse ciclo, é onde que acontece os feminicídios, é onde acontece dessa mulher voltar para casa e aí, além de tudo, vai escutar. Viu como você não consegue viver sem mim? Viu como que você não consegue? Viu como que você não é nada? Viu como que realmente eu sou um baita? Então é isso. Então tome esse cuidado. Então tudo que eu tô conversando aqui com vocês foi todo esse processo que eu fiz. E saí com dignidade, tenho muito respeito, tenho muita gratidão por todo esse tempo, pelo nosso filho, mas assim, ó, a minha individualidade é hoje em primeiro lugar. Então hoje eu sou egoísta em certo ponto, por quê? Porque eu preciso cuidar de mim. E se nós não nos enxergamos dessa forma, se nós não fizermos por nós, ninguém vai fazer. Eu até tinha um vídeo, eu vou fazer outro para vocês aqui, que é: ninguém virá te salvar. E não vai vir, gente, não adianta. Você vai gritar, você vai espernear, você vai chorar sozinha, você vai passar a tua perrenga, mas ninguém vai vir te salvar. Só que a diferença é que agora realmente eu tô aqui e eu tô batendo no peito e eu tô me virando. E é pior do que quando você está debaixo do teto com outra pessoa e mesmo assim você sentir que aquela pessoa não quer ou não pode te ajudar. Entende? Então é sobre isso. Então é sobre você entender a tua individualidade, a tua identidade, você crescer, você buscar se melhorar, você buscar melhorar para você mesma. É só contigo, não tem outra forma, não tem outro jeito. As respostas estão todas com você. Quando elas vêm, Inês, como que foi, como que isso... Eu até conto como que foi. Eu tô trazendo esses vídeos justamente por isso. Mas a experiência tua é única tua, não tem como. Você pode ter uma ideia, você vai ter um despertar, mas a tua história, o teu jeito de resolver, de fazer, de mudar, de colocar a tua voz no mundo, de trazer o teu jeito para a tua vida e também tomar as suas decisões são só seu, isso é um momento teu. E isso eu estou aqui para quê? Para dizer para você que dá, mas se você decidir algo, decida, não volte atrás, faça acontecer, porque eu já estou vendo muitos frutos, principalmente na vida do meu filho. Então isso é bem profundo, sabe? Então assim, nós três naquele ambiente já não estava saudável. Então hoje eu já vejo que já está mais saudável e vai ficar melhor para quem quer se ajudar. Agora, quem não quer se ajudar, eu não sou remédio de ninguém e eu acho que ninguém é remédio de ninguém, né? Cada um procura o que quer para si e a vida é essa. A vida do adulto é essa. Então, esses 4 pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Vou trazer mais vídeos sobre isso aqui e até o próximo vídeo aqui no canal Depois da Dor com Inês.